E aí galerinha, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre países do norte e países do sul, como é feita essa divisão e por que ela é feita, beleza? Bora lá! Primeiramente, para a gente entender isso, a gente tem que voltar lá naquele período chamado de Guerra Fria, quando União Soviética e Estados Unidos, eles rivalizavam entre si. Naquele período, o mundo era como se fosse um grande campo de batalha por influência, né? Eles buscavam influenciar todos os países possíveis. A gente também chama esse período de mundo bipolar, quando o mundo era dividido em dois polos, o polo leste, que era coordenado pela União Soviética, e o polo oeste, que era coordenado pelos Estados Unidos, o lado capitalista contra o lado socialista. Nesse período, a gente usava uma divisão de três mundos, primeiro, segundo e terceiro mundo. Na verdade, até hoje ela é utilizada, mas de uma forma errada, porque já não existe mais a Guerra Fria. Como a gente pode ver nesse mapa aqui acima, os países que estão em amarelo são os países do primeiro mundo, que são considerados países ricos ou desenvolvidos. No caso da América, a gente tem Estados Unidos e o Canadá. Indo para a Europa, nós temos a parte da Europa Ocidental, que tem países como o Reino Unido, a França, a Itália, e naquela época da Guerra Fria tinha também a Alemanha Ocidental. Aí na Ásia nós temos o Japão e aqui na Oceania a Austrália e a Nova Zelândia. São países caracterizados pelo seu alto desenvolvimento econômico, mas a maioria deles baseado em exploração aos países do segundo ou terceiro mundo. Os países do segundo mundo eram países socialistas, aliados à ex-União Soviética. Então, por exemplo, na Ásia, além da própria União Soviética, a gente tinha a China, a gente tinha a Coreia do Norte, o Vietnã, o Afeganistão. Aí partindo para a Europa, a gente tem a parte que é chamada de leste europeu, ou Europa Oriental, que tinha países como, por exemplo, a antiga Iugoslávia, a Hungria, a Romênia e também a Alemanha Oriental. Indo para a África, a gente tem a Líbia, a Argélia, países de língua portuguesa, como Angola e Moçambique, além da Etiópia. E aqui no nosso continente americano, Nicarágua e Cuba. Cuba, principalmente pela proximidade com os Estados Unidos, era uma região muito estratégica para a União Soviética ter parceria, e isso deu certo. Os países de terceiro mundo são aqueles países que a gente considera pobres ou pouco desenvolvidos. Por isso, muitas vezes a gente usa o termo terceiro mundo para se referir a algum país que é pobre. Esses países eram a maioria do mundo nessa divisão. Como vocês podem ver aqui, são os países em verde. A América Latina, grande parte da África, boa parte do Oriente Médio e também o sul e sudeste da Ásia. A pobreza ou a desigualdade desses países não se deve necessariamente à falta de recursos, por exemplo. Se deve que muitas vezes esses países foram explorados por países do primeiro mundo, países que são considerados desenvolvidos, e acabaram causando conflitos dentro do próprio país ou com países vizinhos, o que acaba prejudicando e causando conflitos com muita frequência. Com o fim da Guerra Fria, já não fazia mais sentido a gente continuar dividindo um mundo em três mundos, porque não existia mais essa competição entre capitalistas e socialistas. O que continua existindo é a diferença entre países ricos e países pobres. Então a gente adotou a diferença entre países do norte, que são em sua maioria países desenvolvidos, países ricos, e o sul, que em sua maioria são países subdesenvolvidos, países pobres. Esse é um tipo de divisão considerado socioeconômica, porque leva em conta não a característica geográfica, mas sim o avanço econômico, social, educacional, de infraestrutura, o acesso que esses países têm. Então são essas características que a gente acaba levando em conta para fazer essa divisão. Se vocês repararem, nós temos países que ficam no hemisfério sul geográfico, como a Austrália e a Nova Zelândia, e são considerados países do norte. Assim como a gente tem países como a Turquia, como países da Ásia, da própria África também, que estão acima da linha do Equador, ou seja, no hemisfério norte, e estão nessa divisão como países do sul, países pobres. Pois não é uma divisão geográfica certinha, que é igual essa aqui, que a gente divide o mundo com a linha do Equador em hemisfério norte e hemisfério sul. A gente divide pelas características de avanço social, econômico. E aí eu te pergunto, de onde que surgem essas diferenças sociais entre países ricos e países pobres?
Isso é reflexo do colonialismo, quando os países que hoje são desenvolvidos, eles exploravam os países que são hoje considerados pobres. Nós tivemos pelo menos 3 ondas colonialistas no mundo. A primeira surgiu logo nas grandes navegações, quando o Brasil foi descoberto pelos portugueses e também a América Espanhola foi colonizada pelos espanhóis. Os europeus simplesmente chegaram à América e tomaram os territórios que eram de povos pré-colombianos, como no Brasil os indígenas, e na América a gente teve outros povos como os incas, os maias, os astecas. Desde o século XVI, os países que hoje são desenvolvidos, eles chegaram ao nosso território, ocuparam, dizimaram populações, ou então usavam esse território para plantar e produzir novas riquezas. Aí, a partir do século XVIII, com o início da industrialização, esses países que hoje são desenvolvidos estavam se industrializando, só que eles tinham um território pequeno, então significa que eles não tinham muitos recursos, ou seja, eles intensificaram esse processo de colonização, principalmente na Ásia e na África. Muitas vezes os europeus acabavam justificando essa dominação por critérios totalmente raciais, ou seja, simplesmente por serem brancos eles achavam que tinham o direito de explorar territórios e também a mão de obra de pessoas de outras cores. Já a terceira onda, essa é mais recente, porque ela ocorreu a partir do século XX, quando esses países já estavam bem estruturados e tão estruturados a ponto de que produzir no próprio país já se tornou muito caro, já era desvantajoso. Aí essas grandes empresas que são multinacionais, transnacionais, dos países considerados desenvolvidos, elas arrumaram um novo meio para explorar a mão de obra, só que não no seu país agora, em países pobres, nos países do antigo terceiro mundo, porque são países que a mão de obra é muito barata, que tem pouca fiscalização trabalhista, pouca fiscalização ambiental, que os impostos são muito baixos quando eles existem, é um tipo de exploração moderna. Então é um novo método de colonialismo, mesmo que ele não pareça tão agressivo igual os dois anteriores. Bom, por hoje é só, espero que vocês tenham gostado do vídeo, não esquece de deixar um like, compartilha com seus amigos e até a próxima. Valeu!